Memórias Póstumas de Brás Cubas, estamos no capítulo 18. O nome do capítulo é Visão do Corredor. No fim da escada, ao fundo do corredor escuro, parei alguns instantes para respirar, apalpar-me, convocar as ideias dispersas, reaver-me enfim no meio de tantas sensações profundas e contrárias. Boa expressão, né? Reaver-me, né? Conseguir o controle sobre mim mesmo novamente. Achava-me feliz. Certo é que os diamantes corrompiam-me um pouco a felicidade. Mas não é menos certo que uma dama bonita pode muito bem amar os gregos e os seus presentes. E depois confiava na minha boa Marcela. Podia ter defeitos, mas amava-me. Um anjo, murmurei, olhando para o teto do corredor. E aí, como um escárnio, vi o olhar de Marcela. Aquele olhar que pouco antes me dera uma sombra de desconfiança, o qual chispava de cima de um nariz que era, ao mesmo tempo, o nariz de Bakbara e o meu. Pobre namorado das 1001 noites, vi-te ali mesmo correr atrás da mulher do vizir, ao longo da galeria, ela a acenar-te com a posse, e tu a correr, até a alameda comprida, donde saíste à rua, onde todos os correeiros te apuparam e desancaram. Então pareceu-me que o corredor de Marcela era a alameda, e que a rua era a de Bagdá. Com efeito, olhando para a porta, vi na calçada 3 dos correeiros, um de batina, outro de libré, outro a paisana, os quais todos 3 entraram no corredor, tomaram-me pelos braços e meteram-me numa sege, meu pai à direita, meu tio cônego à esquerda, o da libré, quer dizer, o uniforme, né? Libré era o uniforme dos criados, né? O da libré na boleia, e lá me levaram à casa do intendente de polícia, donde fui transportado a uma galera que devia seguir para Lisboa. Galera que é um tipo de embarcação marítima, né? E aí, galera? Imaginem se resistir, mas toda a resistência era inútil. 3 dias depois, segui barra fora, abatido e mudo. Não chorava sequer, tinha uma ideia fixa. Malditas ideias fixas. A dessa ocasião era dar um mergulho no oceano, repetindo o nome de Marcela. Romântico, heróico, né? Bom, é claro que nós não podemos ignorar a referência Bakbara, né? O meu nariz era que nem o nariz de Bakbara. Aqui, lembre-se que, como eu tenho falado desde o começo, o Machado de Assis é cheio de referências, né? Memórias Póstumas, seguramente, Dom Casmurro também, e aí afora, né? Então o meu conselho é sempre esse, né? Aproveite essas referências para você ler coisa boa, né? Para você aceitar os conselhos do Machado de Assis, né? É sempre bom fazer isso. É claro que nós não podemos aceitar todos, né? Não tem como, lembre-se que lá na introdução a gente tem o Tristan Shandy, Viagem ao Redor do Meu Quarto, Viagens na Minha Terra. Então só ali são 3 romances, só para começar, né? Então é muita coisa. Mas sempre vai dando uma forçadinha, colocando aqueles livros ali na tua fila, comprando o livro já é um bom incentivo para te ajudar a ter acesso a esse universo imaginário do Machado de Assis, né? Mas tem coisas que a gente pode fazer, né? Que não é uma digressão assim tão grande. Então, por exemplo, tem lá uma referência às bruxas de Macbeth. Tem como a gente ler ali só o ato em que as bruxas aparecem, né? Tem lá a referência a uma passagem bíblica, tem como ler aquela passagem inteira, né, para ter isso vivo na mente. Então, na medida do possível, eu tento balancear, né, para não ficar nem muito ao mar, nem muito à terra, mas balancear essas referências, né? Por qual motivo?
para que a gente consiga ler boa literatura, seguindo o conselho de talvez o maior dos mestres que nós temos, o Machado de Assis, né? O segundo motivo seria para entender a referência, né? Então, por exemplo, lembre-se quando a gente falou da Europa, quando a gente falou da Danae e quando a gente falou da Leda, né? No caso da Europa, se eu não me engano, eu li um pedaço ali do Metamorfoses de Ovídio. Nos outras duas eu só contei para que a gente pudesse entender. Então, novamente, nem muito à terra, nem muito ao mar, a gente vai meio que balanceando, né? E aí a gente vai entendendo Machado de Assis mais profundamente e vai adquirindo boas leituras, né? Mas o ponto é o seguinte, nesse caso aqui, não é só uma referência, ele entra dentro da história de referência, né? E fala bastante sobre isso. Então vale a pena a gente ser um pouquinho mais digressivo. Bom, antes de tudo, deixa eu te dizer da onde que saiu essa história. Essa história saiu do livro As Mil e Uma Noites, que seguramente você já deve ter escutado, né? Ali Babá e os 40 Ladrões, né? O filme, o próprio Aladdin, né? Essas histórias vieram das Mil e Uma Noites. Mas vamos lá, deixa eu ler para você uma definição aqui sobre Mil e Uma Noites, só para a gente ter uma noção, e depois, eu te prometo, a gente vai ser mais digressivo ainda e vamos saber exatamente o que o Machado de Assis está falando, né? Então, As Mil e Uma Noites, coleção de histórias e contos populares originárias do Médio Oriente e do Sul da Ásia e compiladas em língua árabe a partir do século IX. No mundo moderno ocidental, a obra passou a ser amplamente conhecida a partir de uma tradução para o francês, realizada em 1704 pelo orientalista Antoine Galland, transformando-se num clássico da literatura mundial. As histórias que compõem As Mil e Uma Noites têm várias origens, incluindo folclore indiano, persa e árabe. Então, uma compilação, né? Não existe versão definitiva ou definida da obra, uma vez que os antigos manuscritos árabes diferem no número e no conjunto dos contos. O que é invariável nas distintas versões é que os contos estão organizados como série de histórias em cadeia, narrados por Sherazade. Você vai ver que na edição que eu vou ler, eu vou apresentar para você, o nome dela é um pouquinho diferente, mas é o de menos, né? Esposa do rei Shahriar. Este rei, louco por haver sido traído por sua primeira esposa, desposa uma noiva diferente todas as noites, mandando matá-las na manhã seguinte. Então, é aquele típico corno bravo, né? O cara traiu a mulher traiu ele foi lá, matou a mulher e o amante, e depois não ficou satisfeito com isso. Ele quer mais vingança, então ele casa com uma mulher, tem a noite de núpcias, de manhã mata a desgraçada, né? Até encontrar Sherazade, né? Sherazade consegue escapar a esse destino contando histórias maravilhosas sobre diversos temas que captam a curiosidade do rei. Ao amanhecer, Sherazade rompe cada conto para continuar. Desculpe, ao amanhecer, Sherazade interrompe cada conto para continuá-lo na noite seguinte, o que a mantém viva ao longo de várias noites, as 1001 noites do título, né? Ao fim das quais o rei já se arrependeu de seu comportamento e desistiu de executá-lo, né? Então tá. Então, rei, eu vou contar uma história, ele vai contando, e amanheceu, amanhã eu continuo, né? E é o poder de uma boa história. Bom, o que é interessante para nós brasileiros é essa notinha aqui. O imperador brasileiro Dom Pedro II foi o primeiro a traduzir diretamente para o português partes da obra mais conhecida da literatura árabe, e o fez com um rigor raro para a época. Já em idade avançada, aos 62 anos, ele começou o processo. O último registro de texto traduzido é de novembro de 1891, um mês antes de sua morte. Então, até depois dele ter sofrido o golpe, depois dele ter sido exilado,
o Dom Pedro II continuou nesse processo de tradução, né? A pesquisadora Rosane de Souza foi a primeira a ter acesso a parte de uma tradução assinada por Dom Pedro II, que não conseguiu concluir a obra antes de morrer, né? Então isso é extremamente interessante, uma curiosidade à parte, né? Lembre-se do seguinte, em relação... Bom, você já sabe que Dom Pedro II era um cara extremamente culto, né? Extremamente iluminado, né, no sentido cultural da coisa, e Dom Pedro II falava, se eu não me engano, 12 idiomas, né? Bom, entre falar e entender, né, entre eles árabe, bom, certamente o inglês, francês, espanhol, guarani. Ele se preocupou não só em entender guarani, mas conseguir dominar a língua. Então ele era uma área da qual ele gostava bastante, né? Bom, e aí o que acontece dentro das Mil e Uma Noites, lá nessa edição que eu vou te apresentar aqui, lembre-se, como tem vários manuscritos, você vai encontrar lá centenas de livros que chamam Mil e Uma Noites, mas tem lá 50 noites, né? E aí alguns livros de mais fôlego que tentam realmente organizar Mil e Uma Noites, mas mesmo assim cada editor vai fazer uma escolha diferente, né? Porque tem várias como é que se diz? Várias fontes dessa mesma obra, né? Então no manuscrito acontece assim, no outro manuscrito tem uma pequena variação, no manuscrito tem mais noites, no outro manuscrito tem mais histórias, e assim por diante. Mas na edição que eu vou mostrar para você, as noites que nos interessam são as noites de número 156, 157 e 158, né? Que são as noites em que Sherazade conta a história do segundo irmão do barbeiro, né? Que é o Bakbara, né? Bom, agora que você já sabe isso, deixa eu apresentar essa edição. É claro que eu não sou um especialista em Mil e Uma Noites, mas assim, eu botei fé nessa edição. Está aqui. Sinto muito informar, mas eu acho que é bem difícil encontrar essa edição. Você vai pagar bem caro. A boa notícia é que eu comprei isso quando tinha sido lançado. E aí paguei assim, coisa de R$70. Assim. Então, pelo menos, se você não pode pagar barato por essa edição, você pode ficar muito feliz que eu paguei barato pela edição. Então foi uma compra muito importante. A propósito, bom, isso é só um conselho extra, assim, mas se você se interessa, fique sempre ligado, assim, tipo no Amazon, por exemplo, né? Às vezes eles lançam essas coisas que são extremamente importantes, só que não tem público, então eles lançam uma vez e vão lançar de volta dali 30 anos. E nesse intervalo de esgotar a edição em, sei lá, 3, 4 anos e relançar, essas coisas ficam muito caras, né? Deixa eu dar um outro exemplo. Eu comprei há pouco tempo pela editora, deixa eu mostrar aqui para você, acho que até dá para ver pela câmera, mas eu comprei pela editora Nova Fronteira esse box da história do Heródoto. A propósito, Machado de Assis seguramente lia Heródoto, faz referência e é delicioso ler Heródoto. É uma coisa, é o tipo de história que ainda tem muito de literatura, é uma coisa gostosa de ler. E assim, eu paguei R$60 nessa edição linda, né, com um box e tudo mais. Eu tenho certeza que daqui uns 5 anos todo mundo vai tentar achar isso daqui, não acha mais, né? Daí não adianta chorar. Então, fechando o meu parênteses, né? Então, essa edição é muito bonita porque eu estava dando uma olhada nas introduções e tudo mais, diz que ela é muito bem cuidadinha, né? Ela é muito bem trabalhada, né? Tem várias notas, é uma edição bonita de ler, com espaço para você fazer anotação, que para mim é bem importante, né? E é uma edição completinha. Então você tem efetivamente as Mil e Uma Noites. Ok, então o que eu vou fazer no próximo vídeo? No próximo vídeo eu vou fazer uma digressão e vou ler essas 3 noites para vocês. Eu confesso que eu ia até abrir uma nova playlist, porque um objetivo do canal é ler as Mil e Uma Noites aqui, quando eu conseguir que meu dia tenha 57 horas. Mas até eu não conseguir isso, eu ia
pelo menos gravar essas 3 noites e deixar lá na playlist e colocar só o link. Mas aí fica aquela coisa, pessoal, assistam lá naquele link e parece que nem é tão importante. Então eu vou gravar 2 vezes, uma vez para agora, para as memórias póstumas, e a outra vez quando eu for gravar na playlist do Mil e Uma Noites. Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque eu acho que é essencial você... É tipo que assim, você nunca viu um elefante na vida e aí o Machado de Assis está tirando sarro do tamanho da orelha do elefante e admirando a tromba do elefante e você não se dá o trabalho nem de olhar para o elefante, né? Aí é claro que não, você deixa a comunicação limitada, né? Então eu aconselho muito você a assistir o próximo vídeo que nós mergulharemos em Mil e Uma Noites.